A importância do consentimento informado do incapaz para a tutela de sua dignidade. Mariana Aparecida de Paula, Aline Arquette Leite Novaes e Eudilisa Lacerda Tinoco Boechat Cabral. Considerações iniciais. O presente artigo visa analisar o consentimento informado do incapaz, com base em estudos sobre a dignidade da pessoa humana como valor fundamental do ordenamento jurídico brasileiro à luz das novas diretrizes da incapacidade e do tratamento jurídico dedicado ao incapaz. A lei reconhece-o como sujeito de direitos, estabelecendo várias exceções à incapacidade de exercício, delimitando várias situações em que o incapaz chega a alcançar uma verdadeira autonomia. Por isso, é legítimo questionar se não haverá, também, situações em que se reconheça aos incapazes capacidade para consentir em atos médicos. Discorre-se sobre o instituto do consentimento do paciente, que envolve a necessidade de investigar as situações em que o médico tem o dever de indagar ao paciente sobre sua vontade, dando-lhe todas as informações detalhadas sobre o seu tratamento e, ao mesmo tempo, a obrigação de verificar se a manifestação de vontade do paciente é livre de coação interna ou externa, para a realização de determinada conduta. Assim, busca-se nesse artigo, como objetivo geral, analisar e pontuar sobre a capacidade e incapacidade da pessoa natural, com enfoque em sua tomada de decisão apoiada. As expectativas que podem surgir da atuação médica muitas vezes não se encontram suficientemente claras diante da dinâmica do consentimento informado, sendo as regras da teoria do fato jurídico necessárias para a determinação da validade do comportamento aguardado. Utilizar-se a metodologia qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica em estudiosos do tema, exploratória em relação às jurisprudências analisadas e, ainda, contando com a apresentação do caso do menor Isaac Souza, que mesmo ainda adolescente tomou a decisão mais séria de sua vida, a não amputação da perna que deveria ser realizada segundo indicação médica. Este artigo se apresenta dividido em 3 tópicos, a fim de torná-lo mais didático. Conceitua consentimento informado e sua expressão como tutela da dignidade, detalhando os aspectos do direito à informação e o dever de informar no ordenamento jurídico brasileiro. No segundo, apresenta-se a interpretação do consentimento informado conforme a Constituição, conceituando a autonomia e a capacidade da pessoa natural no direito brasileiro, traçando os limites do consentimento informado e as interpretações da norma conforme a psicologia constitucional. Finalmente, terceiro tópico, aborda-se o caso concreto e a relatividade da incapacidade em respeito à dignidade da pessoa humana, enfatizando a questão do instituto da decisão apoiada e seus elementos legais, demonstrando que a incapacidade não deve retirar do titular do direito sua autonomia existencial, tanto quanto possível. Espera-se com estas reflexões alertar a comunidade acadêmica sobre a importância do tema no âmbito jurídico e social. Consentimento informado. O consentimento informado constitui direito do paciente de participar de toda e qualquer decisão sobre o tratamento que possa afetar sua integridade psicofísica, devendo ser alertado pelo médico dos riscos e benefícios das alternativas envolvidas, sendo a manifestação do ser humano de forma livre e consciente, capaz de escolher o melhor para si. Pereira, 2004. p. 77. No caso específico da atividade médica, o consentimento é o ato pelo qual o paciente autoriza o médico a proceder a determinada atuação em sua esfera psicofísica,
com o propósito de interferir positivamente, objetivando melhorar suas condições de saúde. Também conhecido como consentimento esclarecido, corresponde ao aval que o paciente concede ao profissional para a realização do procedimento terapêutico ou cirúrgico que é indicado como necessário. Uma vez esclarecidas as possíveis dúvidas do paciente, o médico obtém, então, seu consentimento para dar início àquela determinada conduta, Cabral 2018, p. 52. A expressão consentimento, segundo o dicionário OAS, 2001, p. 807, significa o ato ou efeito de consentir, manifestação favorável a que alguém faça algo, licença, manifestação de que se aprova, anuência. Para Guimarães, 2006, p. 203, é ato de consentir, acordo, por manifestação livre da vontade, com outras pessoas, para que se forme ato jurídico, assentimento prévio, aquiescência, consenso, autorização. A informação, no sentido de dever informar, possui 3 requisitos: adequação, veracidade e suficiência. Nesse sentido, somente a informação adequada, suficiente e veraz, permite o consentimento informado, pedra angular na apuração da responsabilidade do fornecedor. A informação, como já ressaltado, tem por finalidade dotar o consumidor de elementos objetivos de realidade que lhe permitam conhecer produtos e serviços e exercer escolhas conscientes. Cavalieri Filho, 2008, p. 83 e 84. De fato, a realização de um tratamento médico depende da anuência do paciente, válida apenas depois que ele recebe todas as informações do profissional, para que possa decidir conscientemente, conhecendo os riscos e benefícios do procedimento. Neste sentido, está-se diante do consentimento informado aplicado a todos aqueles que necessitam manifestar sua vontade, decorrente da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, conforme entendimento de Rodrigues, 2002.p281. Ao lado dos deveres de tratar, de agir segundo a legis artis, de organizar o processo clínico e de observar o sigilo, na consecução do tratamento, o médico deve respeitar o paciente, dever este que se desdobra-nos de informar, confirmar o esclarecimento, obter o consentimento. É de grande relevância o entendimento da importância do consentimento informado como direito de todos. Assim, há de se observar que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos corroborou a necessidade do consentimento informado, dedicando a esse direito instituído ao paciente o art. 6 graus e 7 graus, o último se refere a pessoas incapazes para exprimir consentimento. Cabral, 2018, p. 47. O direito de manifestar sua vontade não foi exercido durante muitos anos. O médico era detentor da decisão, por ter conhecimento técnico-científico, sendo o paciente impossibilitado de manifestar seu consentimento. Porém, com a contemporaneidade, passou a prevalecer a ampla proteção à pessoa em sua dignidade e à sua autonomia nas decisões, cabendo assim o dever do médico informar todos os procedimentos ou tratamentos que devem ser realizados ao paciente e somente ser realizá-los com o seu consentimento. Cabral, 2018, p. 49. Na doutrina e jurisprudência já se tem o entendimento de que a falta de anuência do paciente configura violação do seu direito à autonomia, entendimento também compartilhado pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, e pela Associação Médica Mundial,
WMA, World Medical Association. Nesse sentido, o consentimento para o ato médico é uma permissão para que um profissional habilitado interfira na esfera físico-psíquica do paciente, para a melhoria da sua saúde. Portanto, a justificativa da necessidade dessa autorização é, inicialmente, a proteção do paciente, o que concorrerá, afinal, para a melhoria de sua saúde. Já em relação ao direito, pode-se afirmar que a exigência do consentimento esclarecido é uma forma de proteção geral aos direitos de personalidade do indivíduo como, por exemplo, o direito à integridade física e o direito à autonomia, além de uma reafirmação da importância da ética médica, Diniz, 2014, p. 808. O dever de informação é abrangente, compreendendo a conscientização de possíveis riscos, possibilidades, probabilidades e modalidades de tratamento. Compreende ainda o dever de aconselhar, sendo, de fato, o médico o detentor de todo o conhecimento técnico e científico indispensáveis ao convencimento do paciente, além de ser a pessoa de confiança para o próprio paciente. O médico, no âmbito de suas atividades profissionais, deve ter o conhecimento das normas éticas e legais para agir com transparência em relação ao paciente, informando-o de todo o procedimento a ser realizado, para incentivá-lo e, ao final, conferir a ele aptidão para decidir entre realizar ou não tratamento, de maneira consciente e segura. O dever de informação se estende a todos, uma vez que esculpido na vigente Constituição Federal, no artigo 5º, entre os direitos fundamentais. Art. 5 graus todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O dever de informar não está contido somente na Constituição, sendo ainda disciplinado pelo Código Civil e também nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo a informação ser fornecida, prestada e recebida conforme a proteção sob a tutela dos direitos da personalidade, Nunes, 2008, e em respeito, ainda, ao princípio da boa-fé objetiva. Comenta Fabian, 2002, p. 57. Em sua maioria, o dever de informar não decorre de lei, mas dos seguintes conceitos, subprincípios da boa-fé, concretização do princípio da transparência e da interpretação das chamadas cláusulas gerais conforme direitos fundamentais, doutrina alemã. Cavalete Filho, 2010, p. 83, esclarece, acerca da previsão do dever de informação no Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o dever de informar tem graus, que vai desde o dever de esclarecer, passando pelo dever de aconselhar, podendo chegar ao dever de advertir. É o que se extrai do próprio texto legal. No inciso 3º do art. 6º, o Código fala em informação adequada e clara, no art. 8º, fala em informações necessárias e adequadas, no art. 9º, fala em informação ostensiva e adequada quando se tratar de produtos e serviços potencialmente nocivos e perigosos à saúde ou à segurança. Richard Roux, 2002, explica que estudos bioéticos inadequadamente consideram o consentimento informado como um direito do paciente contra o médico. Contudo, é importante reconhecer que os deveres na relação médico-paciente não são devidos unilateralmente pelo médico,
mas que médicos também têm direitos e pacientes têm responsabilidades, o que implica o compromisso conjunto de reconhecer deveres de uns para com os outros. Há de se ressaltar que, neste sentido, deve haver uma comunhão entre médico-paciente para que o melhor seja feito, pautada numa relação de confiança, em que, obviamente, o paciente encontrasse em posição de vulnerabilidade, dada a sua condição psicológica e emocional abalada. Com a crescente valorização da pessoa humana, o paciente deixa de ser um mero espectador na atividade médica, ou mesmo objeto da ciência, e se transforma em sujeito de direitos, capaz de influenciar a atuação profissional, no uso de sua autonomia existencial, deixa de ser paciente, passando a qualidade de agente. Decide ele se deseja ou não se submeter a determinada intervenção cirúrgica ou técnica terapêutica indicada pelo médico. Cabral, 2011, p. 49. Excetuadas, por óbvio, as situações emergenciais, em que o profissional precisa agir independentemente de consentimento, devido às circunstâncias excepcionais da situação concreta, indispensável se torna agir em sintonia com a conduta ética que lhe é imposta por sua consciência e pelo Código de Ética Médica, em face dos deveres profissionais decorrentes do exercício regular de sua profissão. Cabral, 2011, p. 49. Assim, pode-se afirmar que o profissional da saúde deve buscar informar adequadamente o paciente e obter dele o consentimento para agir ou não, inclusive porque o artigo 15 do Código Civil estabelece que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aliás, o consentimento esclarecido é tão relevante que, conforme esclarece Kfouri Neto, 2002, p. 91, ele não deve confundir-se com as causas excludentes de responsabilidade como ausência de nexo causal, caso fortuito, a força maior ou a culpa da vítima ou de terceiros, dentre outras. Desse modo, ainda que tenha havido alguma das excludentes de ilicitude elencadas pelo aludido doutrinador, se o médico descumprir o dever de informação, responderá civilmente pelo fato, pois a violação ao dever de informar constitui lesão autônoma aos direitos da personalidade, conforme se verá adiante. Por esse motivo, deve haver máxima clareza e segurança quanto ao conteúdo e à veracidade das informações registradas quando de seu preenchimento, podendo tornar-se poderoso instrumento de defesa, como prova pré-constituída, Cabral 2018, p. 68. Segundo Álvaro Vilaça de Azevedo, a enfermidade do paciente, por mais grave que seja, não lhe retira o status de ser humano e, consequentemente, sua autonomia para agir com dignidade. Azevedo, 2010, p. 24. A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos, morais, 2011, p. 61. Na verdade, o exercício da autonomia existencial decorre da proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República, cuja principal expressão é o indivíduo como fim em si mesmo.
Não devem existir escolhas por outrem e sim pelo próprio sujeito, sendo a dignidade fundamental para a justificação dos direitos fundamentais, em harmonia com valores compartilhados pela sociedade. A dignidade pode ser vislumbrada na dimensão interna ou externa. A interna é um aspecto da dignidade autônoma, que valoriza o indivíduo, sua liberdade e direitos fundamentais. A dignidade externa é heterônoma, que funciona como uma limitação à liberdade individual, por imposição de valores sociais. Apesar de haver diferença nestas espécies de dignidade, as mesmas compõem o sistema constitucional brasileiro, se manifestando de forma preponderante na autonomia individual, existindo sempre lugar para expressões heterônomas da dignidade. Em qualquer de suas esferas, a dignidade será sempre o viés condutor da atuação profissional em saúde, de modo a respeitar os direitos à informação e à autonomia existencial. 2. A interpretação do consentimento informado conforme a Constituição. O princípio da autonomia é um dos direitos da personalidade mais importantes, não se podendo falar em capacidade sem falar em autonomia. A autonomia significa a autodeterminação que a pessoa tem em tomar decisões, relacionadas à sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psíquica e suas relações sociais, significando a possibilidade de conferir-se a um ente humano ou moral a capacidade de pleitear direitos e adquirir obrigações. Santos 2005. Por sua vez, a capacidade é considerada fundamental para os atos da vida civil. Nos casos em que o agente seja incapaz, perde o direito de se expressar de forma autônoma, sendo esta incapacidade suprida por outrem. O art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe em seu caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Brasil, CF 1988. Por sua vez, o art. 1º do Código Civil estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, Brasil CCB, 2002. A capacidade é a medida da personalidade. Toda e qualquer pessoa possui capacidade de direito, podendo adquirir e gozar de seus direitos. No entanto, capacidade de direito não se confunde com capacidade de fato, que se refere à capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de modo que todos têm capacidade de direito, mas não necessariamente têm capacidade de exercício. De fato, o ordenamento jurídico pátrio garante a capacidade a todos, não trazendo exceções, inclusive em respeito ao princípio da igualdade. Porém, há pessoas que não podem exercer sua capacidade pessoalmente, na medida em que lhes falta a capacidade de fato, inclusive estabelecendo o Código Civil que determinadas pessoas são incapazes, de forma absoluta ou relativa, para a prática dos atos da vida civil. Logo, os incapazes são titulares de direitos, porém não podem exercê-los de forma direta e pessoal, precisando de um representante ou assistente, conforme se trate de incapacidade absoluta ou relativa, nos termos da lei. Ocorre que, ainda para os incapazes, necessária é a observância de sua autonomia existencial, preservada em respeito à sua dignidade enquanto ser humano. Assim, a incapacidade pode e deve ser vencida pelos envolvidos, notadamente o representante, assistente ou curador,
que deve observar a escolha do paciente, apoiando-o na decisão que ele escolher, valorizando sua autodeterminação em relação à sua própria saúde. Cabral, 2018, p. 52. Aliás, a Lei nº 1314622015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe grandes reflexos na parte geral do Código Civil, principalmente no que diz respeito ao tema capacidades, limitando a incapacidade absoluta apenas aos menores de 16 anos e estabelecendo, em seu artigo 85, de forma expressa, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não atingindo, portanto, a autonomia existencial. Portanto, para os relativamente incapazes sob regime de curatela e, muito mais, para aqueles em situação de tomada de decisão apoiada, a autonomia existencial permanece intacta, de modo que as decisões concernentes à sua vida, saúde e segurança não devem ser tomadas apenas por seu curador, que deve, ao contrário, ouvi-lo, tentar compreendê-lo e respeitar suas próprias vontades. Segundo as lições de Marco Segre e Cláudio Cohen, 2005, a compreensão de autonomia na relação médico-paciente, revela que ambos devem ser competentes e, portanto, livres para poderem avaliar as opções possíveis, permitindo uma escolha consciente e consequente. Garantida a autonomia existencial para os relativamente incapazes nas situações relacionadas, questiona-se se, a par de não haver expressamente na legislação a mesma garantia para os relativamente incapazes em razão da idade, menores entre 16 e 18 anos, e os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, estes também não são autônomos quanto aos seus direitos existenciais, em respeito à sua dignidade. De fato, não há justificativa plausível para diferenciar, quanto à autonomia existencial, os incapazes absolutos dos relativos, notadamente pela interpretação civil constitucional dos institutos à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, a incapacidade visa a proteção dos interesses do incapaz e não ao desrespeito aos seus direitos, enquanto ser humano, dotado de dignidade, de modo que desconsiderar sua vontade, suas expressões pessoais de dignidade, suas crenças e seus sentimentos seria desconsiderá-lo como ser humano. Nesse sentido, quando o médico age sem atender aos pedidos do paciente, arcará com toda a responsabilidade. Logo, o judiciário tem entendido que, nas situações em que o médico não observa o dever de informação, apresentando um documento pré-elaborado, ou sequer apresenta ao paciente o termo do consentimento informado, será responsabilizado por sua conduta. Dessa forma, observar-se a importância do termo de consentimento informado como prova pré-constituída para uma futura demanda judicial, tornando-se um poderoso instrumento de defesa para o médico. Cabral, 2018. Sendo assim, o consentimento informado não consiste exclusivamente em dar informações ao paciente, mas na oportunidade de se manter um diálogo para a tomada de decisão em conjunto, estabelecendo uma relação de reciprocidade ou aliança terapêutica. Recebendo as informações acerca das implicações do tratamento e suas consequências e alternativas, o paciente tem a opção de consentir ou não com o tratamento proposto de forma consciente. A doutrina categoriza o descumprimento do dever de informação como conduta culposa, conforme atestam Kfouri Neto, 2002, p. 297, e Cavalieri Filho, 2008, p. 377 e 378,
sendo acompanhada pela atual jurisprudência. A conduta culposa, assim entendida como aquela em que o agente, inobservando o dever de cuidado, atua de modo a merecer censura da sociedade, pode ser cometida por imprudência, imperícia ou negligência, esta última caracterizada por uma omissão, especificamente, pela inobservância do dever de informar. Presente a culpa pela omissão no dever de informar, para a responsabilidade civil do profissional ainda é necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano experimentado pelo paciente e do nexo de causalidade, assim entendido como o liame capaz de ligar o dano à conduta culposa omissiva. Destarte, entende-se que a relação dos médicos com os seus pacientes é contratual, Naves, SA, 2009, estando sujeita à aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Entretanto, as clínicas e os hospitais respondem por determinação legal de maneira objetiva. Todavia, o que se pretende demonstrar é que, independentemente da classificação da relação jurídica médico-paciente como contratual ou extracontratual, é imposto ao médico deveres, dentre os quais o de informação, que, em todas essas situações, quer no tratamento em clínica particular, quer no tratamento em hospital público, o mesmo é obrigado a adotar. Pereira 2011, p. 16. Além disso, tais deveres são impostos aos profissionais, sendo o paciente pessoa dotada ou não de capacidade de fato, pois para ela é sempre preservada a autonomia existencial. 3. O caso de relativização da incapacidade em respeito à dignidade da pessoa humana. Há algumas situações em que fica claro que o incapaz sabe exatamente o que é melhor para si. Nesses casos, a família e o médico, ou equipe médica, deve agir de acordo com o bom senso e permitir que esse incapaz decida o que melhor atende à sua dignidade, pois trata-se de bem jurídico de sua própria titularidade, seu corpo e sua vida. Como já afirmado, para os relativamente incapazes, notadamente sob regime de curatela ou de tomada de decisão apoiada, a Lei nº 1314622015 garantiu a autonomia existencial. Contudo, não há razão para não garantir a mesma autonomia para os menores de 18 anos, sejam relativamente, sejam absolutamente incapazes, em respeito à sua dignidade. Caso concreto que abalou a comunidade médica foi o drama vivenciado pelo menino Isaac Souza, de 14 anos de idade, que não tinha limites para seus sonhos. Torcedor fanático do Flamengo, clube no qual jogou nos anos de 2016 e 2017, começou no futsal e conquistou muitos títulos, sendo que o futuro para o menino morador do Jacarezinho, comunidade carioca, foi interrompido por uma doença cruel, um câncer ósseo que começou no joelho e se espalhou pela perna. Sua vida poderia, talvez, ter sido salva por uma cirurgia que ele e seus pais decidiram recusar. A cirurgia de amputação da perna foi recomendada em março de 2018 pelos médicos que o tratavam no Instituto Nacional do Câncer, mas o procedimento foi desmarcado pela família na data agendada pela equipe médica para acontecer. A família, evangélica, revogou o consentimento que já havia sido assinado para a cirurgia, segundo nota do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em setembro de 2018, Isaac deu entrada no Instituto Nacional do Câncer, INCA, com fortes dores para receber os medicamentos, mas ele não resistiu e faleceu. O pai de Isaac, o gari José Cláudio Souza, confirmou que a família tinha fé na cura e recuperação do menino.
O futebol também norteava a esperança. Afirmou ele, a gente acreditava sempre, ele também. Falava que ia voltar. Essa força que ele tinha e sempre teve, que fazia a gente perguntar, filho, o que acha? Ele pediu para não amputar a perna contra o pai, é Deus quem está me segurando. Vários órgãos tentaram em vão convencer os pais. Até a data do falecimento do menor, absolutamente incapaz, houve reiteradas tentativas para a realização da cirurgia de amputação, inclusive com inspeção judicial, tendo sido o caso foi discutido com a equipe médica, com a assistente social e a psicóloga da pediatria do INCA. Em seguida, houve uma longa conversa com a família e com o adolescente, na tentativa de conscientizá-los a família quanto à importância do procedimento de amputação. A promotora Agnes Musliner entrou com uma representação por infração administrativa contra os pais do adolescente, denunciando o descumprimento das orientações médicas e o risco para a vida do adolescente, mas a família e o menor se mantiveram irredutíveis. José Cláudio, 2018. A análise do caso relatado revela que, ainda que o incapaz não detenha capacidade de exercer, sem representação, os atos da vida civil, de forma válida, sua dignidade deve ser respeitada por seus representantes legais, de modo que sua autonomia existencial seja garantida e preservada, sendo sua vontade considerada na tomada da decisão quanto à sua vida, saúde e segurança e, para tanto, também ele, incapaz, merecer ser claramente informando, respeitando-se, obviamente, sua capacidade de compreensão. Segundo lição de Catherine Paleivicen, Apodstoco, 2007, p. 553, o fundamento jurídico dessa obrigação de informar encontra-se no direito de a pessoa dispor de seu próprio corpo, vez que as normas jurídicas mais elevadas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lhe conferem tal prerrogativa. É fundamental que a pessoa, em razão de seus direitos existenciais, no uso de sua autonomia, seja respeitada em sua dignidade humana, condição inerente apenas à pessoa humana, seja conduzida a informação clara e precisa, a fim de prestar consentimento para qualquer conduta a ser realizada no seu próprio corpo ou mente. Reiber, 2007, p. 85 e 86. Tem lugar o respeito à opinião e à decisão da pessoa. Nesse caso, o profissional percebe que não pode mais agir sem que extraia seu consentimento para a prática de certo procedimento cirúrgico ou terapêutico em sua esfera psicofísica. A medicina caminha de forma lenta no sentido da humanização e da efetivação da dignidade, mas ainda insiste na impossibilidade de cura como situação limite na relação médico-paciente. Cabral, 2018. Nesse sentido, limite da possibilidade terapêutica não significa o fim da relação médico-paciente. Essa situação traz à tona a essência ética da relação. Pessime, Barchi-Fontaine, 2014. É necessário adotar uma visão capaz de transpor a expectativa de cura, valorizando a ética do cuidado que como valor jurídico e também da medicina, capaz de valorizar a qualidade de vida, o afeto, o conforto espiritual e direito à escolha àqueles que estão próximo à morte. Assim, a medicina paliativa vem ganhando espaço, reservando os procedimentos terapêuticos inerentes à medicina curativa somente aos casos em que o organismo responda. Cabral, 2018, a fim de acrescentar vida aos anos a serem vividos e não acrescentar anos à nossa vida. Pessime, Barchi-Fontaine,
454. E não apenas em relação às situações de fim de vida, mas em todos os momentos, deve-se respeitar o paciente em sua autodeterminação, ao contrário da postura adotada em um passado nem tão remoto. Cabral, 2018, p. 48. O consentimento informado desponta como um direito existencial, no qual, de um lado, está o paciente, com toda a gama de direitos que são inerentes à sua qualidade de pessoa humana, integridade psicofísica, respeito, liberdade de expressão, exercício da autodeterminação, liberdade de escolha. De outro lado, está o médico, no exercício de sua atividade profissional, com os direitos que lhe são outorgados pela lei, pelo Código de Ética Médica, SEM, e demais resoluções do CFM. É necessário que haja mútuo respeito, boa-fé e outros elementos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do tratamento ou procedimento a ser adotado. De uma parte tem o médico o dever de informar ao paciente sobre esta intervenção em sua esfera psicofísica, de outra o paciente tem de entender as informações e manifestar seu consentimento para a atuação profissional. Cabral, 2018, p. 49. Então, após todas essas considerações, é necessário que em muitos momentos a dignidade do incapaz seja superior e se faça valer sobre a questão de sua capacidade, ainda mais quando a família percebe nele lucidez e autonomia para decisões difíceis. Assim, vale a luta pela dignidade mais do que a legalidade e a decisão fria de tribunais, que decidem muitos casos com base em tantos princípios outros que não a dignidade da pessoa menor ou que possui outra forma de incapacidade. Considerações finais. Por todo o exposto neste breve estudo e, levando-se em consideração a complexidade e a extensão do tema proposto, foi possível constatar que o processo em busca de se resguardar os direitos dos incapazes, em sua dimensão existencial, foi extremamente árduo e longo. O tema abordado revela que os incapazes são vulneráveis, mas não podem ser consideradas incapazes de tomar decisões, ainda que apoiadas por seus representantes, assistentes ou curadores, pois ainda possuem capacidade de decidir, demonstrando suas vontades pelas mais variadas formas de expressão. Com a efetivação da Lei nº 13.146/15, que teve como objetivo colocar parâmetros para o alcance do Código Civil em seus artigos 3º e 4º, no que tange à matéria aqui discutida, a incapacidade da pessoa foi revista, garantindo-se o exercício da sua condição de pessoa humana e cidadã, a ser igualada aos demais indivíduos na mesma proporção. Assim, em se tratando do consentimento do incapaz, dependendo das especificidades do caso concreto, ele deve ser ouvido, ter uma decisão apoiada pelos seus responsáveis, uma solução capaz de respeitar sua autonomia, suas vontades e sua dignidade, principalmente para as decisões que se refiram ao seu próprio corpo e sua saúde, relativas, portanto, à sua autonomia existencial. Protege-se, por conseguinte, a dignidade do incapaz, a validade de seu consentimento, seu direito de escolha quanto à disposição do próprio corpo, assegurando-lhe os direitos e garantias fundamentais.